E vamos então ao início do vídeo novamente. Olá pessoal, sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um vídeo onde vamos falar do que é o tal caminho crítico do projeto. Uma grande pergunta que todo mundo faz, né? O que é o caminho crítico? Como calcular o caminho crítico? Qual é a sua importância? Infelizmente ainda existe muita confusão em relação a isso e é o que eu vou explicar nesse vídeo aqui. Então aproveita para compartilhar com seus colegas, deixa aí seu comentário. Esse vídeo é fruto de dúvidas que eu recebo aqui no próprio YouTube. Então você também pode me ajudar a criar vídeos melhores e criar coisas que você realmente consiga utilizar na prática no seu dia a dia de projetos. Agora vamos lá então. Caminho crítico do projeto. Falando rapidamente sobre a criação do caminho crítico, ele nada mais é do que o sequenciamento das tarefas que nós vamos executar no nosso projeto. Então ele tem a ver com o cronograma. Muitas vezes quando pensamos no nosso cronograma, nós estamos pensando aqui numa programação de tarefas ou num gráfico gigante em que nós temos barrinhas aqui para a gente poder executar as nossas atividades dentro de uma sequência. Eu vou explicar para você como que você pode criar o seu caminho crítico e qual a importância de identificar esse caminho crítico, acima de tudo, como que você pode gerenciá-lo ao longo do tempo. Bom, o que nós costumamos fazer é determinar quais vão ser as coisas necessárias para o nosso projeto, muitas vezes em uma estrutura hierárquica chamada EAP, ou estrutura analítica do projeto, que eu já falei em vários outros vídeos. Inclusive acompanhe a playlist de fundamentos da gestão de projetos, lá você vai poder ver um pouquinho melhor, desde o nascimento do projeto até pensar em seus requisitos e entregas. Mas uma vez definidas as nossas entregas, nós precisamos colocar essas coisas numa sequência. Imagina que nós temos, por exemplo, uma EAP aqui para fazer um treinamento. Bom, vamos fazer um treinamento do Microsoft Project. Ok, o que nós precisamos? Nós temos uma fase aqui de pré-projeto, por exemplo. Aí nós temos a execução deste treinamento. E depois disso nós temos um pós-projeto ali numa avaliação desse nosso curso aqui. Bom, no pré nós precisamos do quê? Precisamos de ementa, precisamos de materiais, precisamos de divulgação e inscrições. Então só para simplificar um pouco aqui, eu não vou colocar tantos pacotes, mas obviamente a nossa estrutura analítica do projeto deveria ser o mais completa possível. Na execução, eu vou imprimir os materiais, eu vou realizar aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e concluir a nossa execução. E no pós, eu vou enviar certificados e vou fazer o contrário aqui, né? Vou fazer uma prova e vou enviar certificados. Bom, então quando você está mexendo aqui na estrutura hierárquica, nós não estamos muito preocupados com a sequência, nós só queremos saber as coisas que serão necessárias em termos de entrega. E aí eu vou pegar essas coisas aqui e vou transformá-las agora em uma sequência. Eu posso pensar aqui na nossa fase de pré-projeto, aqui pré-treinamento ou antes do treinamento, né? E abaixo disso aqui eu tenho ementa materiais de inscrição. Então, ementa materiais e inscrições. Depois disso, eu venho aqui com a minha outra fase, execução. Execução, vou modificar aqui só para a gente ter a logística, que seria imprimir e, de repente, marcar um local do treinamento. E a execução em si, vou colocar como aulas aqui. E aí, poderia colocar aula 1, 2 e 3. E o pós-treinamento, eu vou ter aqui uma prova. Pós-treinamento, vamos ter uma prova e depois disso certificados. Bom, a próxima coisa que você vai fazer é determinar dessas tarefas quem vem antes de quem. Então eu preciso em primeiro lugar ter a ementa para depois eu poder fazer o material, certo? Não dá para eu fazer o material sem ter a ementa. Mas em inscrição, preciso do material pronto? Não, preciso da ementa. Se eu não tiver a ementa também as pessoas não vão se inscrever. Então eu tenho aqui um período de inscrição que depende somente da ementa. Eu estou pensando aqui nas dependências e sequência do meu projeto. A execução, eu posso ter a logística depois das inscrições. Então, depois das inscrições eu tenho a execução. Depois da logística vão vir as nossas aulas. Depois das aulas é que vão vir a nossa prova e os certificados, certo? Então quem passar na prova, os certificados. Então com isso nós conseguimos criar
uma cadeia de tarefas, um encadeamento de tarefas, uma programação, que nos permite, tendo as dependências corretas e tendo as durações corretas, identificar quanto tempo leva, afinal, para a gente poder fazer o nosso projeto. O caminho crítico do projeto é o caminho, por definição. Então, a definição do caminho crítico, para você anotar aí, né? O caminho crítico do projeto é o mais longo. Aquele que tem a maior sequência de tarefas. É o de maior duração. E é aquele que determina o prazo final ou a data do projeto. Nós podemos ter algumas tarefas aqui no nosso cronograma que não fazem parte do caminho crítico. Essas tarefas não críticas, elas têm folga. Significa que elas podem atrasar sem que nós tenhamos um atraso no nosso final do projeto. O caminho crítico ele não pode atrasar, a não ser que nós vamos atrasar o final do nosso projeto. E agora que você entendeu a construção aqui do caminho crítico, eu vou te dar um outro exemplo que nós vamos agora construir um cronograminha rápido aqui para você pensar. Tanto no caminho crítico, quanto em caminhos quase críticos e, acima de tudo, entender que o caminho crítico pode mudar durante a execução. Isso é muito perigoso. Você precisa acompanhar isso como gerente de projetos para pensar nos seus riscos. Agora tem som. Todo mundo está entendendo essa parte? Bom, o caminho crítico é sempre o ponto mais longo, é de A até Z, ok? Então sempre é o ponto mais longo, o caminho crítico. O caminho crítico é feito da sequência de etapas, da sequência de tarefas que a gente precisa, tá? Essas tarefas são estruturadas através da EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Tá claro isso aí? Tá beleza? Alguma dúvida? Por gentileza, escrevam aí no chat que a gente vai clareando. Pode perguntar, Heloísa. Pode perguntar agora, não tem problema não. Pode perguntar que a gente já vai respondendo. Eu vou dando umas pausas no vídeo e a gente vai respondendo, tá? Como eu estava dizendo, é a sequência, né? Normalmente, quando você faz o caminho crítico, você já põe uma folga, né? Por exemplo, a tarefa A, né, vai ter uma durabilidade de 10 dias, já com uma folga, tá? Por quê? Para que ela não atrase, porque se ela atrasar, ela vai comprometer as outras tarefas que vêm depois. E, consequentemente, ela vai comprometer o projeto, tá? Como ele estava mostrando ali, sem a ementa, você não tem como fazer inscrições, porque as pessoas precisam saber no que elas estão, o que elas vão aprender no curso para poder se inscrever. Então, a ementa é o conteúdo do curso, ok? Então, você precisa ter o conteúdo do curso para você dizer, olha, façam as suas inscrições. O conteúdo, a ementa do curso é essa, ok? Então, eles precisam saber isso para poder se inscrever, certo? Alguma dúvida aí? Pode perguntar aí no chat que eu estou aqui e a gente vai respondendo. Só vou fechar o microfone porque senão o ruído aqui fica horrível. Estou com o ventilador ligado aqui, fica soprando aqui no microfone, fica horrível o áudio. Claro, com certeza, a gente tem que considerar sim uma folga, né? Por isso que eu falei, você pensa assim, já com folga, essa tarefa tem 10 dias. E com certeza ela tem uma data para terminar. Porque se você não põe data nenhuma, você não tem cronograma, ok? Você tem que ter um cronograma de quando algo começa e até que dia vai. Bom, o projeto começou hoje, 24 de outubro, 10 dias, então vai até dia, deixa eu ver, esse mês é 31,
Esse mês é 31 ou é 30? É 30, né? Bom, então 24 até 30 são 6, mais 4 dias da semana que vem. Tirando o sábado e domingo, né? Que ninguém trabalha. Então vamos lá, 24 nós temos 25, 26, 27 e 25, 26, 27. Quarta, quinta e sexta. 25, 26, 27. Pula 28 e 29, que são sábado e domingo. E começamos no 30, na segunda-feira. Certo? 30 na segunda, 31, não tem? Primeiro, 2, 3, 4. No dia 4 é a nossa data de entrega. Mas isso já é com folga. Ok? Nós já estamos dando aí 3 dias de folga, vai a mais. Né? Teoricamente era para terminar na sexta-feira. E aí a gente já colocou segunda, terça e quarta da semana que vem, que é a nossa folga. Se por um acaso adiantar, ótimo. Mas se atrasar, a gente tem 3 dias para colocar a coisa no eixo. Tá? Lembra quando eu falei lá atrás, nos slides? Você sempre tem que pensar que algo pode dar errado. Né? Um funcionário que adoeceu, não veio trabalhar, sei lá, alguma coisa aconteceu. Era para comprar um software, mas o dinheiro não veio a tempo. Entende? Então você tem que ter uma folga de 2 a 3 dias. Certo? Para você poder pensar como resolver. Beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Arthur, Vinícius, Gabriel, Enzo, Lucas, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar, aproveitem aí. Enquanto eu der essa pausa, se ninguém tiver mais pergunta, eu solto o vídeo aqui de novo. Nenhuma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Vamos que vamos então. Então imagine o seguinte cronograma. Temos uma tarefa A com uma duração de 10 dias. Temos uma tarefa B com uma duração de 8 dias. Temos uma tarefa C que depende da B e tem uma duração aqui de mais 5 dias, por exemplo. Uma tarefa D que depende da A, com uma duração aqui, por exemplo, de mais 10 dias. E assim por diante. Então, à medida que a gente constrói o nosso cronograma, imagina aqui que nós temos uma tarefa E que depende tanto da C quanto da D. E aí nós temos uma duração para ela, por exemplo, de 5 dias. E vamos colocar uma última tarefa F aqui, que ela tem uma duração de 15 dias e pode ocorrer logo no começo do projeto. E por fim, uma tarefa G, que vai ser o nosso término do projeto, e ela depende tanto desta F quanto da nossa E. Bom, à medida que você calcular o caminho crítico, você vai observar que este deve ser o caminho mais longo. Então aqui, por exemplo, nós temos o caminho A para a tarefa D, para a tarefa E e para a tarefa G. Nós temos aqui 10 dias, mais 10 dias, 20 dias aqui, mais 5 dias, 25 dias. E aí nós temos a G, que eu não pus duração, vamos colocar 3 dias aqui. Então 25 dias daria 28 dias. Respondendo aí você, Arthur, o caminho crítico é colocado na EAP. Tá? Na hora que você fizer a estrutura analítica, você já vai definir quais são as tarefas, quem é que vai fazer o quê, certo? Quanto tempo vai durar cada tarefa. A EAP é a sua estrutura, é o que está aqui no cantinho do lado esquerdo, as caixinhas, né? Ou podemos dizer os pacotes, né? O pessoal que faz projeto chama de pacote, né? Cada tarefa é um pacote, ok? Mas como você viu aí a continha que ele fez, né? O seu projeto teria 28 dias. Vocês querem que eu volte esse pedacinho para ver a conta de novo? Eu volto. Posso continuar ou vocês querem ver esse pedacinho da conta de novo? Vamos lá então. Vamos continuar daqui então. Será que este é o caminho crítico? Bom, 8 dias aqui na B, mais 5, nós temos 13. 13 aqui mais 5,
nós temos 18, então este caminho aqui é maior. Este, portanto, será o nosso caminho crítico do projeto. Então, o caminho crítico do projeto são as tarefas que eu estou marcando aqui em uma corzinha mais escura, certo? Então, aqui a tarefa a tarefa D e a tarefa F, juntamente com a G, que é a tarefa final, tarefa F não. Então, nossa tarefa E, então tarefa A, D, E G são as nossas tarefas aqui. As outras tarefas que não são críticas, elas podem se atrasar um pouco, porque aqui nós temos 8 dias mais 5 dias, significa mais esses outros 5 dias aqui. Então, 8 mais 5, nós temos 13. Comparado com o caminho de A e D, que são 20, nós temos uma folga aqui que poderíamos atrasar até 7 dias, certo? Aqui nesse outro caminho aqui, nós temos 15 dias para 20, que é a A e a D, nós poderíamos atrasar 5 dias. Então, estou calculando a folga aqui de uma maneira muito rápida, porque são poucas tarefas. Você pode construir um diagrama de rede, como eu explico em outros vídeos, ou você pode utilizar um software de gestão de projetos. O Microsoft Project já vai te mostrar o caminho crítico e também já vai te mostrar as folgas das tarefas que não são críticas. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero te dar duas grandes dicas. Em primeiro lugar, um dos maiores erros das pessoas que estão começando a gerenciar projetos é que elas olham a soma das durações de tarefa e acham que a duração do projeto vai ser a soma. Então, 10 mais 5 aqui dá 20, 30, 38, 48, 51, mais 3 aqui, 54. Então, a pessoa simplesmente soma os dias aqui e diz que esse projeto vai durar 54 dias. Enquanto, na verdade, ele dura quanto? 10, mais 10, 20, mais 5 aqui, 25, 28. Ele dura 28 dias. Por que ele dura 28 dias e não 54? Porque algumas tarefas estão ocorrendo em paralelo. Então, a duração é do começo ao término do projeto. E nunca a soma das durações de todas as tarefas, exceto se todas elas fossem uma escadinha de dependência. Então, um grande erro é quando as pessoas olham um cronograma no Project ou no Excel, em alguma ferramenta, aí elas acham que tem que somar tudo e falam, pô, Mário, somei aqui, deu 54 dias, por que você está dizendo que termina em 28? Porque o prazo do projeto é o caminho mais longo, de maior duração. Esse caso aqui, 28 dias. E a segunda coisa que você tem que ter em mente é que o caminho crítico, ele só existe um, ele pode ter múltiplos se forem da mesma duração, então poderia ter outro caminho crítico aqui. Se eu colocasse uma tarefa H, por exemplo, que tivesse duração de 20 dias, e depois de 25 dias, né? E depois de 25 dias ela entrasse aqui na nossa tarefa G. Aí neste caso aqui, eu teria dois caminhos críticos. A H, que tem 25 dias, que tem a mesma duração deste outro caminho crítico aqui, acompanhou? E aí a duração do projeto dá 28 dias. Então, se eu tiver mais do que um caminho crítico, todos esses caminhos críticos têm que ter a mesma duração. Se um deles for maior, aí só o maior é o caminho crítico, certo? Mas se eles forem do mesmo tamanho, aí eu até posso ter. Ter dois caminhos críticos, como eu fiz nesse cronograma, é muito perigoso. Então, ele adiciona risco ao nosso projeto. Por quê? Porque à medida que eu tenha vários caminhos críticos, ou às vezes a gente faz análise do que são caminhos quase críticos, então assim, aqui é 25 dias, mas tem outro caminho com 24. Ele está muito perto, qualquer atraso, ele vira crítico. Esse é um caminho quase crítico. Então isso traz risco para o nosso projeto, porque se eu tiver vários caminhos críticos, na hora que eu precisar priorizar recursos para acelerar o meu projeto, eu vou ter que dividir esses recursos em mais do que um caminho crítico, por exemplo. E a segunda coisa que você tem que saber aqui, como eu tinha mencionado, é que o caminho crítico pode mudar. Anota aí, eu posso ter mais do que um caminho, se eles forem do mesmo tamanho, certo? E ele pode mudar. Então, à medida que eu estiver executando o meu projeto, pode ser que essas tarefas aqui que não são críticas, ela atrase tanto, se ela atrasar 10 dias,
que ela vai passar na frente do caminho crítico e agora vai surgir um novo caminho crítico com um atraso do nosso projeto. Então, se o seu caminho crítico mudar, a gente também tem que prestar muita atenção no nosso projeto sob o ponto de vista de riscos. Bom, nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre o cronograma, sobre a construção de bons cronogramas, os métodos de estimativa de duração, os tipos de dependências e retornar ao nosso caminho crítico junto com a corrente crítica também, que eu já mencionei em vídeos anteriores, mas que vou mostrar como você pode construir e simular isso. Não esqueça de deixar sua dúvida, seu comentário, sugestões aí embaixo, que é muito importante para que eu possa criar próximos vídeos que sejam realmente úteis para aquilo que você está procurando. E compartilhe com seus colegas, para que nós possamos melhorar a maturidade de gestão de projetos nas nossas organizações. Um grande abraço e até a próxima. Beleza, então. Acho que ele exemplificou muito bem, né? Ele exemplificou muito bem. E agora eu quero saber de vocês. Ficou mais alguma coisa em dúvida? Acho que não, né? Dá uma pensada aí e me digam aí se vocês ficaram com mais alguma dúvida. Como você pode ver, você pode ter mais de um caminho crítico, né? E isso vai ser de acordo com a evolução das tarefas, né? Por exemplo, quando você começa uma tarefa, né? Então você tem só um caminho crítico. Agora, quando você tem mais de uma tarefa, então aí de repente uma tarefa pode atrasar a uma quantidade de dias que ela não prejudica o total, porque elas correm em paralelo, né? O caminho crítico não é a soma de todos os dias, né? De cada tarefa, mas sim a quantidade que cada tarefa tem e que corre em paralelo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quer ver? Deixa eu abrir um rabiscador aqui. Me digam aí, enquanto isso, se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro essa parte do vídeo. Oi? Alguém falou? Ixi, tá baixinho agora. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui, porque quase não escuto. Vamos lá. É melhor escrever, viu? Porque quase não escutei. Eu sei que alguém falou, acho que foi o Arthur que falou alguma coisa aí, mas eu não consegui ouvir, né? Deixa eu pegar aqui um rabiscador aqui, só pra gente escrever um pouquinho. Eu disse que tá tranquilo. Então beleza, ó, vou fazer um esboço aqui, né, daquilo que mais ou menos ele falou no vídeo, só para reforçar, né, o que a gente já estava falando. Olha, vamos pensar o seguinte: nós temos o nosso projeto, tá? Nosso projeto tem... Opa, espera aí. Nós temos aqui a caixinha com a tarefa A. Não vou colocar letras, ou vou, deixa eu ver, vou pôr aqui dentro, vai. A tarefa A. Ok? Essa aí é a nossa tarefa A. Aí eu tenho outra tarefinha aqui, certo? E tenho outra tarefa aqui. E tenho mais uma tarefa aqui. E tenho mais outra tarefa aqui. Então vamos pensar. Essa aqui é a minha tarefa B. Ok? Essa aqui é a minha tarefa C. Essa aqui é a minha tarefa D. E essa aqui... Espera um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, que eu detesto coisa assim.
Vamos lá, vamos começar de novo aqui. Vou fazer um buraco maior aqui, né? Fica melhor. Aliás, ó, é bom que vocês já vão aprendendo arte digital ao mesmo tempo, né? Já aprende projeto e já aprende arte digital. Ó, todos do mesmo tamanhinho, bonitinho, né? Tá? Agora sim, então vamos lá. Tarefa B, tarefa C, tarefa D e tarefa E. Legal, nosso projeto começa aqui. Então, antes que eu possa fazer qualquer coisa, eu tenho que começar as 4 tarefas, certo? É de regra isso. Então, ó, é esse aqui vai aqui. Tudo começa aqui, certo? Isso aqui tudo começa assim. Então, ao startar o meu projeto, eu tenho B, C, D e E andando, ok? Aí eu tenho uma outra tarefa aqui. Aliás, espera aí. Tem um negócio aqui que... Ó, só para ficar claro isso, olha. Eu tenho essas 2 tarefas aqui. E essas 2 tarefas, elas possuem uma dependência. De quê? Enquanto D não estiver pronto e E não estiver pronto, eu não posso fazer essa tarefa que seria a nossa tarefa F. Ok? Mesma coisa aqui. Enquanto o C não estiver pronto, não posso fazer a tarefa H. Beleza? Tá claro aí? Essa tarefa aqui, a B, não tem dependência nenhuma. Então, vamos dizer aqui que ela segue embora, ó. Ela vem embora. Ela vai sozinha, ok? Agora, aqui eu tenho essa tarefa que vai depender dessa. Ops. Certo? Então, essa tarefa aqui, que é a tarefa I, ela precisa definitivamente que o B já esteja andando e o H esteja pronto, para que a gente possa então iniciá-la, né? Certo? Então, se eu for fazer o caminho crítico, né? Então, na hora que eu for traçar o meu caminho crítico, eu vou traçar o caminho crítico baseado em quê? Eu vou traçar meu caminho crítico baseado em quê? Me digam aí, vocês. Vocês estão pensando aí, eu estou escrevendo. Quero que vocês me digam. Ó, olhando para esse desenho, qual é o caminho crítico? Vamos dizer que A leve... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. A, vou colocar aqui. A começou o projeto. B vai levar 10 dias. Tá? C começou junto, leva 6 dias. D, 4 dias. E, 5 dias. Ok? Então estamos começando aqui. H, 6 dias. E F, 7 dias. Ok? Qual é o nosso caminho crítico aí? Vamos lá. Por enquanto, né? Para a gente chegar aqui no I, qual é o caminho crítico? Deixa eu ver aqui. O de C. O de A até C. Não. Não, Arthur.
Deixa eu ver a Heloísa. Heloísa disse AB e I. Não, vamos dizer, o I já é o fim do projeto, pelo menos por enquanto, né? Tá? Então, o que nós vamos somar aqui? Nós vamos somar que nós temos aqui 10 dias para chegar até o I, certo? Do B para o I eu tenho 10 dias, ok? Só que eu tenho aqui 12 dias, certo? Porque eu tenho 6 aqui e esse aqui não pode começar enquanto eu não fizer esse. Então aqui, só aqui eu tenho 12, ok? Só aqui eu tenho 12 dias. Eu tenho 6 desse aqui e mais 6 desse aqui, certo? Então eu tenho 12 dias para chegar até aqui. Aqui eu tenho 10, então eu tenho menos do que... Se aqui fosse, por exemplo... Espera aí. Se aqui fosse... Deixa eu dar um exemplo, deixa eu apagar aqui. Se aqui fosse, vamos supor, 14 dias, certo? Então eu tenho 6 e 6, 12, né? O 12, ele é maior do que o 14, 2 dias. Então eu tenho, aqui eu tenho 14. Com 12 dias eu já tô com as duas tarefas prontas, ok? Então eu tiro os 12 dos 14. Então o caminho crítico aqui é o 14. Certo? Como aqui antes era 10, certo? Aqui era 10, né? Ok? Aqui era 10. Então, se aqui é 10, vocês concordam comigo que enquanto eu faço essas duas, essa aqui também já está sendo feita. Ok? Então, o caminho crítico aqui é 12 dias. Certo? Porém, se você olhar aqui também, eu tenho 4 e 7, que dá 13 dias. Ok? Então, analisando um pouco melhor, se eu pegar daqui para cá, aqui eu preciso de 13 dias. Aqui eu preciso de 5 e 7, 12 dias. Aqui eu preciso de 6 e 6, 12 dias. E aqui, com 10 dias, já está feito. Deu para entender? Ou não? Querem uma explicação melhor? Nesse caso aqui, D e F é o nosso caminho crítico. É o que mais leva tempo, certo? Enquanto eu faço D e F, eu consigo fazer o B, que vai acabar 2 dias antes, e eu consigo fazer o C e o H, que acaba 1 dia antes. Oh, perdão. Não, falei besteira. Nossa, 7, 4 é 11. Né? 7, 4 é 11. Eu falei bobagem. Eu falei 13. Não, é 11. A minha matemática falhou. Né? 7, 4 é 11. Então, não, o nosso caminho continua sendo CH, que é 12 dias. Certo? Então eu tenho 10 dias lá em cima, morreu. Quando eu acabar de fazer o B, 2 dias depois eu termino C e H. E D e F terminou 1 dia antes de C e H. Se eu somar o de baixo, 5 e 7 também é 12. Né? O E e o F acaba junto com o C e com o H. Deu para entender? Então o nosso caminho crítico aí, nesse caso aqui, nesse esboço que eu fiz, seria o C e o H. Porque eu tenho 6 dias de um, mais 6 dias do outro, que dá 12. No caso aqui eu tenho 2 caminhos críticos, porque aqui também dá 12. Tá? Só que como eles terminam juntos aqui, né? Eles terminam juntos aqui. Tanto esse aqui quanto esse aqui dá 12 dias. Então eu não tenho um segundo caminho crítico porque os dois acabam juntos, tá? Mas eu poderia ter
né? Se eu continuo mais os esboços para cá, então eu poderia ter 2 caminhos críticos, né? Nesse caso aqui não, porque eu fiz um esboço pequeno. Então 5 com 7 dá 12, 6 com 6 dá 12, certo? Então eu vou começar aqui o projeto com no mínimo 12 dias, ou melhor, eu vou terminar aqui o projeto, certo? Eu vou concluir aqui o projeto, né? O I, eu vou concluir o projeto, nossa conclusão, com 12 dias eu termino. Por quê? O E e o F dá 12, o C e o H dá 12, ok? O D e o F, ele dá 11, então ele está para baixo. E o B dá 10, então quer dizer, eu posso dizer que o meu caminho crítico do projeto são 12 dias. Em 12 dias eu entrego o seu software. Ou, posso dizer, em 12 dias eu faço a primeira entrega. Tá? Vamos chamar essa caixinha aqui de primeira entrega. Ok? Então essa aqui é a nossa primeira entrega. Certo? Aí depois nós continuamos. Daqui para frente começa a segunda entrega, que poderia ser algo semelhante a isso, né? Só que aí com outras letras, por exemplo, né? Eu parei no I, poderia chamar aqui de J, certo? J, K, L, M, N, O, P. Ok? É a segunda parte. Nós vamos fazer a segunda entrega. Mas também poderíamos fazer, esse aqui seria um método, mas poderíamos fazer no método cascata algo que fosse assim. Por isso chama cascata, tá? Ok? Aqui chama-se cascata. Então vamos lá. Só para exemplificar. Aqui nós temos o A. Aqui nós temos o B. Aqui nós temos o C. Ok? Então, A leva 8 dias. B leva 5 dias. E C leva 10 dias. Ok? Então, nós temos aqui uma dependência de A para B. E nós temos aqui uma dependência de B para C. Eu posso fazer o C sem fazer o B ou o A? Não posso. Ok? É como se eu dissesse para você: pessoal, seguinte, nós vamos fazer uma prova hoje e semana que vem eu dou o material para vocês estudarem. Tem jeito? Respondam aí. Tem jeito de fazer a prova antes do material? Não tem, né? Então, eu teria que primeiro dar o material no A, mandar vocês estudarem no B, para nós fazermos a prova no C. Beleza? Então é isso aí. Então esse é um modelinho cascata, eu preciso fazer. E aí, qual é o caminho crítico dessas 3 fases? Podem responder aí para mim. Qual é o caminho crítico das 3 fases? Ah, vou incrementar aqui, vai. Vou incrementar um pouquinho, vai. Já que a gente está desenhando, vou pôr mais um quadradinho aqui e vou chamar ele de D. Ok? E D vai embora sozinho. Aqui é o fim do projeto. Espera aí. Deixa eu pôr aqui. Aqui é a segunda entrega. Ok? Essa é a nossa segunda entrega. Então, esse aqui está aqui e o D vem para cá. E o caminho crítico de D
Aqui D vai levar, deixa eu pensar aqui. D vai levar 25 dias. Qual é o nosso caminho crítico aqui? Vamos lá. Quem é capaz de dizer aí para mim? Aqui é E. Certo? Aqui é E. É a nossa segunda entrega. Segunda entrega. Segunda entrega. Vamos lá. B e C. O crítico é o D, ou o semicrítico é B e C. Não temos um semicrítico, tá? Nós temos aí o crítico. O crítico é o que leva mais tempo. Então, se D leva 25 dias, para a segunda entrega eu tenho que ter no mínimo 25 dias. Certo? Se o D levasse menos de 25 dias, se o D levasse, por exemplo, 18 dias, então o caminho crítico seria A, B e C. 8 com 5 com 10. 8 e 5, 13, com 10, 23. Certo? Até eu concluir A, B e C, que dá 23 dias, eu já fiz o D, que é o 18. E ainda ganhei 5 dias para poder chegar na nossa segunda entrega. Certo? Depois tem um outro jeito de fazer esse cálculo. Eu vou mostrar para vocês um outro vídeo onde você faz um cálculo de uma outra maneira. Mas o resultado é o mesmo. Tá? Não tem diferença nenhuma. O resultado é o mesmo. Tá? Então, quando você pensar num projeto, né? Inclusive você pode aplicar, né, isso que eu acabei de mostrar aqui como sendo um churrasco, tá? Eu vou apagar tudo aqui agora, ó. Ok? Vamos pensar num churrasco. Churrasco que nós vamos fazer agora no final do ano, quando acabarem as aulas, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui a primeira parte, nós vamos planejar o churrasco, né? Não é aqui que nós não vamos começar o churrasco, tá? Nós vamos planejar. Então aqui é o planejamento do churrasco. Aí você vai colocar, bom, o que eu preciso para o churrasco? Eu preciso comprar carne, eu preciso comprar a cerveja, eu preciso comprar a salada e eu preciso comprar arroz, pão, ok? Sem essas 4 coisas, carvão, acho que o carvão é mais importante que o pão, porque sem carvão não dá para fazer churrasco, certo? Então, olha lá, eu tenho aqui, eu preciso dessas 4 coisas para poder fazer o meu churrasco. Sem essas 4 coisas, não tem churrasco. Certo? Eu preciso dessas 4 coisas, né? A menos que a gente vá comer só carne e pão. Aí eu preciso da carne e do carvão. Certo? Senhor. Oi. Quanto tempo de aula mesmo? Vai até 7h10. Ok. Começou 5h30, né? 5h30, 6h30. 6h30 com 30, 7 horas, com mais 20, com mais 10, com mais 10, 7h10. Né? Ou seja, 7 horas nós teríamos 90 minutos de aula. Né? 1h30, 90 minutos. São 100 minutos, né? 2 aulas de 50 dá 100 minutos. Certo? Então, são 100 minutos de aula. 1h30 mais 10 minutos. 1h30, 90 mais 10 minutos. Beleza? Beleza, obrigado. Não por isso. Não por isso. Bom, voltando ao raciocínio aqui. Então, para fazer o churrasco, que é esse aqui, né? É o nosso
churra. Ok? Eu preciso de CA, carne. Eu preciso de CAR, carvão. Eu preciso de SAL, salada. O que mais que eu tinha falado? Já esqueci aqui. Carne... Ah, cerveja, né? Claro, imagina. Churrasco sem cerveja. CEV. Cerveja. Certo? Então, esse aí é o projeto. Começou. Certo? Aí, eu tenho aqui uma caixinha que é preparar a salada. Ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui PR, salada. Ops. Aí. Preparar a salada. Aí a gente vem aqui e faz assim, quer ver? Liga aqui com esse. Eu posso preparar a salada sem ter comprado a salada? Não. Eu preciso primeiro preparar a salada. Podemos colocar uma outra caixinha aqui dizendo o seguinte: gelar cerveja. Ok? Gelar a cerveja. Dá para gelar a cerveja sem ter a cerveja? Não. Ok? Aí uma outra caixinha dependente, tá? São dependências. Ok? Aqui. Dá para mim fazer o churrasco? O C, né? Vamos dizer, aqui eu não vou chamar de C, mas eu vou chamar de, sei lá, fazer. Faz churra. Ok? Faz churrasco. Dá para fazer o churrasco só com a carne? Hã? Digam aí vocês. Quem é que acha que eu consigo fazer o churrasco só com a carne? Não dá, né? Ou dá? Não dá. O que eu preciso para fazer o churrasco? Eu preciso da carne e preciso do carvão. Certo? Enquanto eu não tiver a carne e o carvão, não faço churrasco. Então agora nós vamos pensar. Aqui eu tenho, para o cara ir lá comprar a carne e trazer para mim, leva, trazer e entregar, né? Vamos pôr assim. Para entregar a carne, 2 dias. Para entregar o carvão, 1 dia. Para o cara me entregar a salada, 3 dias. E para o cara me entregar a cerveja, 3 dias. Certo? Então, eu posso dizer que para mim preparar a salada leva 1 dia. Para gelar a cerveja, 1 dia. Para fazer o churrasco, leva 4 dias. E aí então eu tenho aqui o fim do nosso projeto. Onde todo mundo se encontra para comer o churrasco. Ok? Então aqui todo mundo se encontra. Aqui não tem 0 dia, não tem dia, não tem prazo, né? 0 dias. Certo? O
porque é a hora... falta a churrasqueira. Verdade, Vinícius, olha aí. O Vinícius lembrou de uma coisa importante que eu não coloquei, que é a churrasqueira. É verdade, tá vendo? Precisamos da churrasqueira, senão não tem churrasco. Né? Mas vamos fazer o seguinte, Vinícius, né? A gente faz lá em casa, eu tenho aquela churrasqueira de tijolo, né? Que já tá lá colocadinha lá, já tem a grelha, tá tudo pronto, tá? Certo? O entregador tá indo de mula. Bom, então vamos lá. Para fazer o churrasco eu preciso de 4 dias, ok? Mais um dia para comprar a carne, mais 2 dias para comprar o carvão e mais 2 dias para comprar a carne. Então eu preciso de 4 dias, mais 2 e mais 1. Certo? Aqui é 0, então o meu caminho crítico até a hora de comer o churrasco é de 7 dias. Será que é isso mesmo? Alguém discorda? Alguém discorda do meu caminho crítico aí? Se alguém tiver algum enxergando aí um outro caminho crítico, pode falar aí para mim. Se alguém estiver enxergando aí um outro caminho crítico, pode falar aí. Eu não enxerguei outro. Da onde saiu? Saiu daqui, do C. É o dia que nós combinamos de fazer o churrasco. É o dia que a gente combinou de fazer o churrasco, saiu ali, do C. Né? Foi aí que eu falei, ó, a Heloísa compra o carvão, o Arthur compra a carne, o Vinícius compra a salada e o Lucas compra a cerveja. Certo? Então começou assim, o dia que nós marcamos, combinamos, né, de fazer o churrasco. Então vocês concordam comigo aqui, ó, 2 dias aqui, com mais um dia aqui para comprar a carne, são 3. Ok? São 3 dias aqui. Ou não? Ou alguém consegue me dar uma outra posição? Teve alguém que enxergou. Teve alguém que enxergou. Eu pensei que ninguém fosse enxergar. Queria ver se vocês enxergavam mesmo. Né? Então o nosso caminho crítico aqui é de 6 dias. Por quê? Se aqui eu levo 2 para comprar a carne e aqui eu levo 1 para comprar o carvão, então quando eu comprar a carne eu já tenho o carvão. Aí eu levo mais 4 para fazer o churrasco, eu tenho 4 com 2, eu tenho 6. Certo? Como eu levo 4 dias para fazer o churrasco, a salada e o preparamento da salada levam 4 dias. Então tá beleza, termina junto com esse daqui. Ok? A cerveja leva 3 dias para trazer, mais um dia para gelar, também dá 4. Certo? Então, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Leva 8 dias. Não, não leva 8 dias. O meu caminho crítico está aqui. Nos 2 dias para comprar a carne e nos 4 dias para fazer o churrasco. Ok? Porque o resto aqui está andando em paralelo. Tá? É como ele disse no exemplo, no vídeo. No Microsoft Project, isso aí, ele te dá o caminho crítico. Você só coloca lá as coisas que você vai fazer, as suas etapas. E o Microsoft Project, ele te dá o caminho crítico. Você não precisa nem fazer conta. Tá? Mas, se você não tem aí o Microsoft Project, então, um projetinho pequeno como esse de fazer um churrasco, você faz na mão. Agora, se você tiver um projeto aí de 6 meses de trabalho, com várias etapas, vários pacotes, aí você precisa ter um project para você poder achar o seu caminho crítico
para você montar o seu cronograma, para você estabelecer como é, ok? Muito bem. Para quinta-feira, não, vou ser bacana, vai. Para terça-feira da semana que vem, eu quero que vocês montem um projeto que não seja fazer churrasco, ok? Vocês vão montar um projetinho como esse e vão postar lá no Teams o seu cronograma, o seu caminho crítico, tá ok? Aí avisem o resto aí do pessoal que não está na sala, como é que faz, fala para assistir o vídeo, né? E aí então vocês elaboram um projetinho, tá? Como eu falei, não faça algo tão pequeno assim, porque fica até chato, né? Vai dar impressão de cópia, né? Mas pensem em alguma coisa assim, né? Por exemplo, projeto comprar um carro, projeto construir uma casa, né? Aí vocês podem elaborar as etapas da construção da casa, o prazo que cada etapa vai levar, né? Por exemplo, vou dar uma dica de ouro. Etapa fazer o encanamento. Dá para fazer antes de construir o banheiro? Não dá, né? Primeiro você tem que erguer o banheiro para depois fazer o encanamento, certo? Então é mais ou menos assim, pensem dessa maneira, beleza? Falta 4 minutos, desejo a todos uma boa noite e nos vemos na quinta-feira às 17h30. Lembrando que na sexta-feira nossa aula começa às 16h30, tá bom? Quinta-feira começa às 17h30 e sexta-feira às 16h30. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Nos vemos quinta-feira. Uma boa noite aí para todos. Passem aí para os amigos o conteúdo que para aqueles que não puderam vir, né? Passem aí o conteúdo para eles que eles possam também estar acompanhando aí, né? O que a gente está repondo, beleza? E a gente se vê na quinta-feira. Boa noite aí para todo mundo. Até quinta.